Olá, meus queridos e abençoados por Deus Pai, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então hoje vamos fazer um resumão do livro de 2 Samuel. Esse é o 10º livro do Antigo Testamento de nossa Bíblia, sagrada, maravilhosa. E esse livro, ele conta o finalzinho ali do reinado de Saul, o primeiro rei que Deus escolheu, e o começo do reinado até o final do reinado do rei Davi, que foi um homem espetacular, né? Que fez esses variados e muitos salmos aí maravilhosos. A maioria dos salmos foi composto por Davi, pois ele naquela época ele compunha, ele tocava lira, tocava harpa, né? Ele era um artista. Mas eu vou contar alguns pontos principais só desse livro de 2 Samuel, porque se resumir ele vai ficar muito curtinho, ele vai ficar faltando, ele já é bem resumido, eu acho, né? Porque a vida do rei Davi, as conquistas que ele teve, nesse livro está contado só alguns pontos principais. E se eu resumir de vez mesmo, aí vai ficar meio sem entender direito, né? Então eu vou comentar alguns pontos só que eu achei interessantes e legais. Então vamos começar? Então o rei Saul, ele morreu lá, foi pra guerra lá, e Deus já tinha tirado o poder dele, né? Tinha saído dele, tinha ido pra vida de Davi. E assim Saul foi lutando e sempre perdendo, cada vez mais decaindo, até que um dia ele foi morto. E todos os seus filhos também foram mortos, assim como Deus havia prometido, né? Então, depois da morte dele, Davi acabou virando rei, né, de Judá, de Israel. E cada vez mais Deus estava com ele, estava abençoando ele, fazendo ele crescer, dando mais poder, mais fama a Davi. Isso é para mostrar todo o poder, né, de Deus Pai Todo-Poderoso para quem é fiel a Ele, segue os seus mandamentos, as suas ordens. Ele faz tudo de bom, tudo de melhor, né? E o que ele estava fazendo por Davi era absurdamente grande. Ele estava colocando Davi lá em cima de todos, acima de tudo, só abaixo dele mesmo. Porque Davi era do jeito que ele gostava, né? Que ele queria, né? Que um homem fosse justo, honesto, bondoso, obediente a Deus, temente a Deus. E Davi estava sendo. Então ele estava conquistando as terras que ele precisava conquistar, ganhando as batalhas que ele precisava ganhar. Então Deus estava lhe abençoando com muitas terras, muito dinheiro, muito ouro, muita prata, muitos filhos, muitos descendentes, né? Mas aí, um certo dia, o ser humano é complicado, né? Deixa-se tomar pelas tentações da carne. E Davi, ele acabou tendo adultério. Ele viu uma mulher lá que era casada, mas ele se animou muito com ela, né? Porque ela era muito bonita. E o seu marido, ele estava viajando, estava em guerra, né? Era um dos soldados de Davi. Mas o que ele fez? Deitou-se com a mulher. Só que a mulher acabou engravidando. E o homem, ele mandou chamar o homem lá porque ele soube que a mulher acabou engravidando. E ele queria que o homem estivesse ali, né? Para ter relações com a mulher dele, com a própria mulher, e o nenê fosse falado que era filho dele, né? Mas o homem chegou. E daí? Não foi para casa de jeito nenhum. Ele ficou ali no palácio, dormindo no portão lá do palácio. Não quis ir para casa, porque ele falava assim que ele não era digno de dormir numa casa quentinha, comer comidas boas, preparadas na hora, quanto os amigos deles, os parentes dele estavam na guerra.
Então ele ia ficar ali até ele voltar para a guerra, até o rei liberar para ele voltar para a guerra. E o rei insistindo para ele voltar para casa para ter relações com a mulher, né? Não pode, né? Mas ele não aceitou. Então Davi ele pegou e mandou esse homem, né, para a guerra de novo. Só que mandou um mensageiro lá pro general dele lá, pro comandante das tropas lá, falando: coloca esse homem aí na linha de frente. E quando os filisteus atacar, deixa que ele morra lá. E foi o feito, foi o que aconteceu. O comandante colocou ele lá na linha de frente, nos piores inimigos, nos mais fortes, eles atacaram e morreu o homem traído. E pela cabeça de Davi e daquela mulher, tudo ficou bem, né? O marido morreu, ela ia ter o filho de Davi e acabou se casando com Davi e foi para morar no palácio e teve o filho lá. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso odiou isto, não aceitou, ficou muito irado, muito bravo. Então Deus falou para Davi que como ele tomou a mulher de Urias, a Betseba, né, e matou Urias, Deus prometeu para Davi que os descendentes dele, a maioria ia morrer de morte violenta. E ele também prometeu que um filho, um parente da família dele ia causar a desgraça dele, que ia ter relações com as esposas deles, né, as concubinas dele, à luz do dia, para todo mundo ver, para ele passar essa vergonha. E aí então também Deus falou que o filho dele, com essa mulher, com a Betseba, não iria viver. E acabou morrendo mesmo. Aí isso passou a ira de Deus, né? Aí Deus continuou abençoando Davi porque ele estava sendo certo, voltou, né? Que não pecava mais contra Deus, teve vários filhos, de várias mulheres. Aí ele teve um filho que se chamava Mino. E teve mais outros filhos, né, de outra mulher, um que se chamava Absalão e a irmã dele, que se chamava Tamar. Aí então o meio-irmão dela se apaixonou por ela. Então um dia Mino se fingiu de doente e pediu o pai dele mandar ela, a meia-irmã, e fazer alguma coisa para ele comer porque ele estava doente. E ela foi. E lá ele pegou ela, dormiu com ela, obrigado, forçou ela a isso. E então pegou e desprezou ela e mandou ela embora. E ela foi, né? Porque ele jogou pra fora, mandou seu empregado jogar ela pra fora da casa. E o irmão dela de verdade, né, que era filho da mesma mãe e do mesmo pai do rei, né, o Absalão, ele ficou com muita raiva desse meio-irmão dele. E com certeza ele pensou em matá-lo, mas deixou mais pra frente. Até que um dia ele convidou todos os irmãos dele para um banquete lá na casa dele, onde ele estava cortando a lã das ovelhas, que era começo de cortar a lã das ovelhas, e matou seu irmão Amino lá. Aí então o rei ficou muito triste por causa do seu filho, e o seu outro filho, Absalão, teve que fugir, né? Ele fugiu para uma cidade bem longe lá chamada Gesur. Ele ficou lá um bom tempo. E daí o pai dele, o rei Davi, estava sentindo muitas saudades e aceitou que ele voltasse, né? Por conselho de um de seus chefes de exército, né? Então ele mandou buscar Absalão lá na cidade que ele estava. Só que Absalão deu o golpe no pai dele, né? E o que ele fazia? Ele ia lá pro portão lá escondido da cidade e todo mundo que precisava falar com o rei para acertar alguma coisa, né, para ser juiz, né, da causa das pessoas, ele abraçava, beijava, né, e assim foi conquistando o coração de todos os israelitas. Então ele começou a fermentar a revolta contra o rei Davi. Tomou um de seus conselheiros, que era o Aitofel, e muitos israelitas começaram a seguir ele por causa da boa vontade, das promessas falsas que ele fazia, né, para o povo. E se tornou
entre aspas, rei de todos lá, né? Pelo menos os que estavam seguindo ele. E prometeu matar o rei Davi, o seu próprio pai. Mas Davi ficou sabendo disso e fugiu lá do seu palácio. Mas ele deixou só 10 concubinas lá, né, dele, cuidando do palácio. E foi-se embora, fugido. De algum tempo depois, Absalão chegou a Jerusalém e tomou o palácio, a cidade inteira, junto com os israelitas que estavam com ele. E daí foi onde que a promessa de Deus se cumpriu. Esse filho dele, Absalão, teve relações com todas aquelas concubinas que seu pai havia deixado para tomar conta do palácio, na frente de todo mundo lá ao ar livre. Então depois, o Absalão juntou todo o seu exército e foi atrás do rei Davi, pretendendo matá-lo, né? Para que de fato ele virasse rei. E lá na frente, na floresta de Efraim, Davi tinha juntado também todos os seus exércitos que estavam com ele ali, lá na cidade de Manai, que ele tinha fugido, e foi lutar contra o seu próprio filho e o exército israelita. E lá, no exército de Davi venceu, mataram mais ou menos 20.000 israelitas que estavam com o filho dele. E nessa guerra, Absalão morreu. O chefe Joabe do exército de Davi matou ele. E ali essa guerra acabou. Os israelitas, cada um fugiu para sua casa. Os exércitos de Davi acabaram voltando para o acampamento para depois voltar para onde Davi estava. E Davi ficou sabendo da vitória e também ficou sabendo do seu filho Absalão, que foi morto na guerra. Aí ele ficou muito triste, chorou. E então todos os israelitas dali, o povo de Judá, se juntaram com ele para que ele voltasse a ser rei e voltasse para Jerusalém. E ele aceitou e caminho de volta para Jerusalém, voltar a ser rei. E aconteceu, ele voltou a ser rei, voltou para o seu palácio e continuou as guerras contra os filisteus. E Davi sempre vencendo, sempre vencendo. Teve diversas guerras contra os filisteus e contra os gigantes que nessas terras moravam. E Davi, o exército de Davi sempre vencia. Venceram vários gigantes, porque Deus estava com ele, lhe protegendo, lhe livrando, entregando os povos inimigos nas mãos dele. Mas passou-se o tempo, muitas vitórias com Davi, e Davi acabou pecando contra Deus. Mandou contar lá, o chefe do exército, contar todo o povo de Israel. E o chefe foi, contou todos, né? Um por um, de norte a sul do país. E voltou e contou para Davi quantos tinham. Tinham, se não me engano, 800.000 israelitas e 500.000 da tribo de Judá. E Deus ficou muito bravo, porque Deus tinha prometido para Davi, né? Eu vou fazer das suas terras, do seu povo, muito mais do que os grãos de areia da terra, né? E ele quis contar. Daí Deus ficou irado e falou para ele, através do profeta lá, do sacerdote dele, né? Para Davi escolher o que ele queria, mas ele não ia morrer. De castigo será de 3 anos de fome na terra dele, 3 meses os inimigos dele perseguindo ele, ou 3 dias de peste. Ele não escolheu, né? Ele falou assim, que Deus quiser me castigar, ele vai me castigar. Eu não tenho direito de escolher. E Deus lhe mandou então 3 dias de peste. Matou muita gente, muito israelita. E nessa peste, morreram 70.000 israelitas. Então, o Davi ele foi até um monte lá, até um lugar, e fez um altar para o Senhor, ofereceu sacrifícios que foram totalmente queimados, os sacrifícios de paz, ofertas de paz. E Deus escutou a sua oração e acabou com a peste.
Mais uma vez, Deus mostrou a sua bondade, né, para o povo, para todos, né, que Ele é bom para quem segue e obedece os seus mandamentos. Mas também Ele mostra a sua fúria, a sua ira para aqueles que não obedecem. Mas ali Davi lhe castigou, mas não deixou de amá-lo, né? Ele castigou assim como um pai castiga um filho, né? Para que o filho ande no caminho certo, obedeça o pai, tudo certinho, né? Cresça e seja um homem decente. É esses os castigos de Deus Pai Todo-Poderoso. Então esse livro, ele conta, bem dizer, as histórias de Davi, né? A vida de Davi, do rei Davi, aquele que Deus escolheu. Mostra a bondade de Deus para aquele que segue Ele, que obedece a seus mandamentos, a suas vontades, e mostra o seu poder, a sua ira para aqueles que são maus. Davi foi um homem muito bom, muito honesto, muito certo. Ele colheu tudo isso de bom, mas ele era humano. Ele pisava na bola e fazia coisas erradas às vezes, né? Ele pecava de vez em quando, né? E Deus, para mostrar que era justo, sempre foi justo, tanto pro bom quanto pro ruim, Ele castigou as partes ruins também de Davi. E Deus é assim para todos nós. Basta nós obedecermos Ele, crermos nele, entregar as nossas vidas para Deus, que Ele vai fazer maravilhas. Ele é o nosso Pai. O Pai quer sempre o melhor. Como dizes, os planos de Deus são muito maiores do que os meus. Deus quer muito mais do que você pede, do que você imagina. Se você estiver com Ele, Ele vai sempre fazer a sua vida um mar de coisas boas, um mar de bênçãos e de milagres.